O aviso de despejo balançava contra a porta ao vento como uma sentença de morte. 3 dias. 3 dias até um pai ter que olhar nos olhos do filho e explicar por que eles não tinham mais um lar. E às 11h47 daquela noite, olhando para um saldo bancário tão baixo que parecia zombaria, ele sussurrou algo que o aterrorizou mais do que as contas. Deus, o Senhor está mesmo aí? Você já fez essa oração? Você já sentiu o peso esmagador da responsabilidade pressionando seu peito até você mal conseguir respirar? Aquele tipo de pressão que faz o coração acelerar às 2 da manhã enquanto a casa está em silêncio. Mas a sua mente está gritando. Porque o que aconteceu depois não começou com um milagre. Começou com um colapso. Daniel estava sentado à mesa da cozinha, luzes apagadas, o telefone brilhando na escuridão. Seu filho dormia no quarto ao lado. Sua esposa fingia não chorar no banho para que ele não ouvisse. Os números não mentiam. 0 soluções, 0 economias, 0 controle. E foi então que veio o sussurro. Você falhou. Não do céu, do inimigo. A voz que ataca a identidade quando as finanças desmoronam. A voz que iguala renda a valor. A voz que diz, se você fosse um homem de verdade, um crente de verdade, isso não estaria acontecendo. Mas o céu não estava em silêncio. Mais cedo naquela semana, Daniel havia lido as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olhai para as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Naquele momento ele quase riu. Pássaros não pagam aluguel. Mas agora, sentado no escuro, aquelas palavras ecoavam de outra forma. Vosso Pai as alimenta. Seu Pai. Não empregador, não economia, Pai. Mas a tensão não se rompeu ali. Na manhã seguinte, o carro dele não ligou. Bateria descarregada. Claro, ele agarrou o volante, a testa pressionada contra ele, a respiração tremendo. E por um momento perigoso, a desesperança pareceu mais fácil do que a fé. Qual é o sentido? Ele murmurou. E é aí que muitas histórias terminam, mas não esta. Porque bem ali, naquele silêncio sufocante, outra escritura surgiu de dentro dele, de Filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Toda necessidade, não todo prazo, não todo conforto, mas toda necessidade. A guerra não estava na conta bancária dele, estava na sua crença. E foi aqui que tudo mudou. Em vez de entrar numa espiral de pânico, Daniel abriu a Bíblia na viúva do Evangelho de Marcos, que deu 2 pequenas moedas, tudo o que tinha. Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos, porque deu a partir da confiança. Daniel olhou para sua conta. $50 restantes. Aluguel vencendo, 3 dias. E com as mãos tremendo, ele doou $10 a um missionário que um dia havia apoiado. Não fazia sentido. E é exatamente por isso que foi poderoso. Agora pause. Se você está em uma fase em que o medo está mais alto do que a fé, em que você está calculando e recalculando, em que dormir parece impossível porque os números não fecham, eu preciso que você faça algo ousado agora. Se você acredita que Deus ainda é o seu provedor, mesmo antes de ver a provisão, escreva Deus é a minha fonte nos comentários. Não porque digitar palavras muda o céu, mas porque declarar fé muda você. Agora escute com atenção. Naquela mesma tarde, o telefone dele vibrou. Número desconhecido. Ele quase ignorou. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Um ex-empregador, uma vaga por contrato, temporária, apenas o suficiente para cobrir um mês de aluguel. O alívio inundou o ambiente. Mas a história não termina aí, porque o temporário se tornou permanente. E o permanente se tornou promoção. Em poucas semanas, portas se abriram para Daniel sem que ele tivesse batido nelas. Renda maior do que antes, estabilidade restaurada, dignidade renovada. Mas aqui está o verdadeiro milagre. Não foi o emprego, foi a transformação do coração dele. Porque a dificuldade financeira ataca a identidade. Ela sussurra, você é aquilo que ganha. Mas a promessa em Hebreus declara, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Observe onde Deus ancora, não no seu salário, na presença dele. Daniel depois disse algo que ficará com você. No momento em que parei de ver Deus como plano de emergência e comecei a vê-lo como fonte, a paz veio antes da provisão. Essa é a ordem do reino. Busque primeiro o reino, como Jesus ensinou em Mateus 6, e todo o resto encontra o seu devido lugar. E agora alguém assistindo sente como se estivesse se afogando em números. Você sorri em público, você entra em pânico em particular. Você ora, mas a dúvida permanece. Vamos parar bem aqui e orar juntos. Pai Deus, provedor do céu e da terra, tu vês cada conta não paga e cada batida ansiosa do coração.
Tu conheces o peso que carregamos. Silencia a voz da vergonha. Quebra a mentira de que somos definidos pela falta. Dá-nos sabedoria para administrar o que temos. Dá-nos coragem para confiar em Ti antes de vermos resultados. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Restaura a esperança onde o medo habitou. E que a Tua paz guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Declaramos que Tu és a nossa fonte, o nosso sustento e o nosso Pai fiel. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo, sinta isso. Porque o mesmo Deus que alimentou Elias por meio de corvos, que multiplicou pães e peixes, que honrou as últimas moedas de uma viúva, não está limitado pelo saldo atual da sua conta. Mas aqui está a revelação mais profunda. Às vezes o maior milagre não é a abundância, é a fé inabalável no vale. Os filhos de Daniel o viram orar em vez de entrar em pânico. Sua esposa viu a paz substituir o medo. Sua casa passou da tensão para a confiança. Isso é riqueza geracional. E talvez o seu avanço não seja apenas sobre dinheiro. Talvez seja sobre reescrever a história que seus filhos contarão sobre fé. Se você está enfrentando despejo, dívidas, perda de emprego ou uma guerra financeira silenciosa, ouça isto com clareza. O mesmo Deus que conta as estrelas conhece a data do seu vencimento. Ele não está atrasado. Ele não está confuso. Ele não está ausente. Essa pressão não é o seu sepultamento. É o seu refinamento. E quando o avanço vier, e ele virá, você olhará para trás e perceberá que o vale construiu uma fé que a montanha jamais poderia ensinar. Então não desista na escuridão. Não se renda ao sussurro. Não meça a fidelidade do céu pelos números de hoje. Meça pela cruz. Se esta história despertou algo dentro de você, se ela lembrou você de que Jesus Cristo ainda está se movendo em situações impossíveis, inscreva-se agora no Divine Inspiration. Porque a sua próxima onda de fé, o seu próximo lembrete, o seu próximo avanço, pode começar com a próxima mensagem que você ouvir aqui. Permaneça firmado, permaneça expectante, permaneça fiel. E lembre-se, sua conta pode parecer vazia, mas o céu não está.